Então, gente, mais uma vez estamos aqui. Opa, deu. Agora resolvemos, gente, mais uma vez estamos aqui para nossa aula, nossa sexta. Agora vamos falar sobre o movimento planetário. Eu tinha pensado em colocar forças centrais, todas elas juntas, né, mas não foi possível. Quando eu preparei a aula de movimento planetário, eu vi que tinha muita coisa para ser tratada antes, até porque a gente tem que retomar leis de Kepler, né, a gente não está falando um pouquinho lá da física 1, 2 e coisas assim, né, e a gente vai ver que agora aparecem algumas situações que estão relacionadas lá com espalhamentos que a gente vê na física 3. Tá bem? Então, no nosso... então a gente vai falar sobre movimentos planetários, né? E basicamente a gente tem que falar de movimentos planetários, falar sobre as leis de Kepler, né? Que naquele interlúdio histórico vamos pensar assim, né? O Kepler na verdade ele aproveita todas as observações do Tycho Brahe com os seus caderninhos lá, né? Para chegar a 3 leis de movimento planetário. 2 delas são leis geométricas, uma terceira que é uma lei matemática. Basicamente que fala que as órbitas elas são planetárias, são elipses, desculpa, as órbitas planetárias são elipses com o Sol num dos pontos focais, tá? O teorema da área que me diz que o vetor que une o Sol ao planeta, ele tem a taxa de velocidade com que ele cobre áreas é igual, é o teorema das áreas. E, finalmente, uma lei matemática que me diz que o quadrado dos períodos de revolução estão relacionados aos cubos do semi-eixo maior das suas trajetórias, né? Então, a gente vai separar isso, é uma constante dos planetas. Então, basicamente, a gente vai pensar assim, né? A gente tem um semi-eixo dado por A, período de revolução dado por T. Então, basicamente, para cada planeta, né, a gente vai ter uma situação em que o período, o quadrado do período é proporcional ao cubo desse semi-eixo, né? Então, a gente vai pensar que, inicialmente, né, a gente vai trabalhar com... para as leis de Kepler, né? Pensar nas propriedades dos campos de força a partir disso, e depois vai ver como é que esse campo de força gera as trajetórias, né? Então, basicamente, o que a gente vai pensar é no movimento planar, né? Os movimentos são coplanares, e por ser um movimento coplanar, eu vou utilizar coordenadas polares para fazer o nosso movimento. Coordenadas polares, basicamente, sendo relacionadas com o raio vetor, o raio entre o ponto que eu estou considerando e o ponto observado, e o ângulo de afastamento da horizontal, do afastamento do eixo encomendado aqui. Por conta disso, a gente vai ter 2 vetores unitários, vetor radial e vetor tangencial em cada um dos pontos, e esses vetores eles vão estar relacionados através de equações de rotação, né? Então, está ali, relacionados com os vetores E1 e E2, E1 e E2, os eixos cartesianos normais. Então, eu tenho essas relações, e a gente vai perceber, por exemplo, que quando toma a derivada, lembra que ao tomar a derivada, tu está tomando a derivada também dos vetores unitários, né, que é a orientação, e aí eu vejo, por exemplo, que eu tenho situações onde que a derivada temporal, o ponto, né, do vetor unitário radial, ele é velocidade angular vezes a componente tangencial, e a derivada temporal do vetor tangencial, ele é menos a velocidade vezes a componente radial. Quer dizer que eles vão se alternando tudo bonitinho. Então, a gente pode expressar a velocidade de aceleração em termos dessas coordenadas, né? A posição, ela tem módulo R e orientação radial. Ao tomar a derivada, uma derivada do produto, eu tenho, portanto, que a velocidade ela vai ter 2 componentes, uma componente radial, velocidade radial na direção radial, e uma componente na direção tangencial, que tem a ver com a velocidade angular. Então, ali, ó, como a gente pode ver.
a minha velocidade agora, ela vai ter duas situações ali, né? Vai ser proporcional. O programa que eu trabalho vai ser proporcional tanto à velocidade radial quanto à velocidade angular. E a aceleração vai ter também duas componentes, uma componente radial, que toda bonitinha, e uma componente tangencial angular, aqui, sentido. O teorema da área me diz que a velocidade radial aqui, a área, nesse caso, essa componente aqui, R vezes a velocidade, ele vai ser constante. E para isso, a gente vai pensar, por exemplo, que o raio vetor, a força centrada na origem, a gente tem uma vetorária que tem como componentes ali um produto vetorial entre duas situações. Elemento infinitesimal de área, dado dessa forma, e a taxa de variação dele, dado da mesma forma, R vetorial V, que vai ser um valor constante. Velocidade de área, um meio de R vetorial V é a velocidade de área do raio vetor, que é R quadrado, θ ponto. Vai ser que a gente vai trabalhar a partir de agora com uma constante H, toda bonitinha. Esse valor é nulo no tempo, né, pelo teorema da área. Isso quer dizer que eu tenho esse valor como constante e eu posso determiná-lo da forma como for melhor. Então, a derivada, essa derivada dá zero. Daqui, eu percebo, por exemplo, que numa comparação, R dois pontos, aqui, ó, 26,1, R dois pontos, F, isso vai dar escalar e θ, isso vai dar zero, que é o campo de força que eu estou. Desculpa, tá? Então, não existe aceleração e não tem força na direção. Força básica, o teorema da área, portanto, me garante, nas comparações ali, né, quando eu comparo com a aceleração, de que este termo aqui na direção θ, ele é nulo e eu não tenho, portanto, não tenho nem força nem aceleração nessa direção θ, garante que a gente está trabalhando com uma força central, uma força dirigida para R. Tá? Era o nosso pressuposto, mas agora o teorema das áreas está provando exatamente isso. Né? E, de certa forma, uma força central exige que o teorema da área seja nulo, uma vez que, numa força central, o torque é nulo. Para o torque é nulo significa que o momento angular se conserva. Momento angular conservado significa que eu tenho momento linear conservado também. E, portanto, eu consigo determinar aí, né? Só ver aqui bonitinho, né? O momento angular conservado significa que o produto vetorial TR e P, ele é constante. E aí eu tenho que meu R vezes B, o meio, né? Lembrem lá, isso aqui vai ser meu H. Vocês lembram tudo bonitinho e diz que ele é uma constante realmente, e o teorema das áreas torna-se válido. Para considerar uma situação, né, que é a primeira lei, eu vou pensar em vou tentar testar o que a primeira lei nos está dizendo, né, que as órbitas são elípticas e o Sol está num dos pontos focais. Então, vamos lembrar que a equação para uma elipse em coordenadas polares tem ali, né, o parâmetro epsilon, que é a minha excentricidade, o K ali de cima está relacionado com o semi-eixo, com essa excentricidade. A é o semi-eixo maior, B o semi-eixo menor. Então, a gente tem isso muito claramente. Definindo tudo bonitinho, essas situações, e a gente percebe que para ser uma elipse, a excentricidade tem que ser menor do que 1. Tá? A gente já
conversou aqui que tanto a força quanto a aceleração devem ser centrais, proporcionais, portanto, ao vetor unitário radial. Então, a gente vai determinar a aceleração central e vamos considerar todas aquelas transformações ali que a gente tinha relacionadas com, lembrando ali, né, 26.2 me diz que R quadrado teta ponto vai ser esse meu H que aparece ali, né, uma constante. Tá? Então, eu vou reescrever isso em termos do meu R que eu tinha antes, né, R é K sobre 1 mais epsilon coseno teta. Então, faço essa derivada, consigo uma expressão em termos de epsilon K e H. E o meu R responde a mesma situação que eu tinha antes. Então, usando as duas coisas, eu posso fazer uma componente, né? Lembrem aqui, ó, a minha componente da aceleração na direção R2 pontos menos R teta ponto quadrado. Faço essa substituição e vejo que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então, a gente vai ter, portanto, uma força desse tipo. Se eu multiplicar isso por ele, eu vou ter uma força central para um planeta de massa M qualquer, e eu tenho uma constante que aparece ali, H quadrado sobre K, que vai ser a minha constante de proporcionalidade. Para a gente manter a terceira lei, o vale dessa constante tem que ser a mesma para todos os planetas, né? A gente vai ver, por exemplo, que H sobre 2 é a velocidade diária, né, que a gente já viu adiante. A área de uma elipse é π A vezes B. Tá? E conforme a gente definiu o K é B quadrado, o B quadrado é A vezes K. Então, a gente vai poder determinar que a área, o período de revolução multiplicado pela velocidade diária vai ser a área da elipse. Fazendo essa substituição toda, né, a gente vai ter ali que T ao quadrado sobre A ao cubo dá 4π quadrado K sobre H ao quadrado. Eu vejo que eu tenho, tirando o meu H quadrado sobre K, como eu tinha lá, me dá uma relação entre A ao cubo e T ao quadrado, conforme que eu tinha na terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler que mostra que isso é uma constante e vai valer a mesma coisa para todos os planetas, uma vez que 4π quadrado é um valor constante também. Então, a gente tem basicamente para todos os planetas uma lei de força que é menos, uma vez que ela é uma força atrativa, constante que multiplica a massa sobre R ao quadrado na direção radial. Tá? Então, pensando, né, usando o terceiro axioma de Newton, princípio de ação e reação, a massa de uma estrela central pode ser simplesmente retirada dessa constante, né, uma vez que a força precisa desaparecer. Se essa massa desaparecer, a gente tem uma lei de gravitação onde que essa constante aqui ela foi separada em gama vezes a massa da estrela. E eu vejo que essa expressão 26.10 é exatamente igual à lei da gravitação universal do Newton, que a gente tinha lá, uma força central. Agora vamos pensar na derivação das leis de Kepler a partir dessa lei da força, né? Pensar, por exemplo, que a gente vai pensar forças centrais em geral e a gente vai partir da premissa que o campo de força é conhecido. Então, esse campo de força ele vai ter como propriedades, né? O fato de ele ser conservativo, ele vai ter uma dependência radial arbitrária, definida, e vai ser conservativo, porque o rotacional desse campo de força ele vai ser nulo. Por que isso? No momento que eu deixei a dependência arbitrária explícita, eu vejo que eu tenho componentes para x, para y e para z, e todas elas, como a gente vai poder ver aqui embaixo, né, para a componente 1, elas vão ter contribuições que vão se
que vão se anular e, portanto, vai ser zero para todas as três componentes, tanto para E1, quanto para E2, quanto para E3, o que comprova que o campo tem que ser conservativo. Tá? Então, a questão toda do campo de força, de um campo que se... Desculpa, de um corpo que se move sob um campo de força central, a gente vai pensar que o movimento angular ele vai ser conservado, que significa que o teorema da área ele permanece, né? Por quê? Aí eu penso ali no torque, né? Torque é tudo vetorial entre raio vetor e força. A minha força é proporcional a R e produto vetorial entre dois vetores em mesma direção, ele dá zero. Isso significa que o meu L, tá, ponto, ele é nulo, L é conservado. L é conservado e ele vai ser, portanto, lembrando que o L, o movimento angular, ele é o produto vetorial entre o raio e o momento linear. E o momento linear eu posso fatorar ele para ter o R vezes V ali, o R vetorial V, que é o H que eu tinha trabalhado lá todo bonitinho. Lembrando que o meio do módulo desse produto vetorial é o meio de H, uma constante. Então a gente mantém exatamente essa situação para o campo central. E por conta exatamente disso, da gente não ter torque, ter momento angular, eu preciso que o meu... Para poder fazer com que isso permaneça constante, né? Porque se o vetor H ele seja constante, eu preciso determinar que o vetor raio, o vetor direção e o momento angular, eles precisam ser perpendiculares para garantir o zero. Considerando que o momento angular é constante, dado pelo número 2, então a gente necessariamente vai ter esse raio vetor no plano, fazendo com que o movimento seja planar. Né? O corpo só se move no plano perpendicular ao vetor de momento angular. Então, basicamente, essa situação, usando as leis de conservação, a gente vê ali, por exemplo, que o momento angular é daquela forma. Posso escrever a lei da conservação da energia, tá? O potencial gravitacional dado pela expressão que a gente tinha lá, né? Menos gama, massa da estrela vezes massa do planeta sobre R, tá? E ele é escolhido de forma a ser nulo no infinito. Né? Então eu posso determinar uma relação ali para a velocidade, o módulo da velocidade, e posso reescrever a lei de conservação da energia, aquela ali, em termos de R ponto e θ ponto. E aí eu vejo que, ao colocar o θ ponto, né, lembrando que o θ ponto ali é mr quadrado θ ponto, eu posso escrever a minha equação de energia em termos do momento angular e do potencial gravitacional. Tá? Termo cinético, termo relacionado com angular e potencial. E aí eu consigo determinar uma equação para o meu R ponto, uso separação de variáveis e consigo chegar em 3 termos, né? Para a energia ali embaixo, da minha integração 26.16. Um termo de energia cinética radial, um termo de energia rotacional e um termo de energia potencial. Tá? Então a gente vai ter essas questões e eu posso dizer que ao inserir essa energia rotacional no sistema, né, eu posso incorporar ele no potencial, porque é um potencial que eu chamaria de potencial centrífugo, não exatamente isso, que vai me levar a um potencial efetivo dado por o potencial real mais o termo centrífugo, né, fazendo, portanto, que eu possa determinar a partir disso, né, uma equação para a órbita, para esse tipo de coisa, para conseguir determinar o meu R ponto. Tem o mesmo tipo de equação, está ali embaixo, toda direitinho, que me diz exatamente o que eu vou ter. E menos o potencial efetivo, que a gente já recupera lá de várias outras situações. Aqui, a equação, eu tinha a equação ali para o tempo, toda bonitinha, né? Em termos dessa situação, aqui eu tenho a mesma expressão, só que para o deslocamento angular, para a trajetória angular
dentro dessa elipse. Notem que vai ter sempre a situação do E menos V ali, energia total menos potencial efetivo ou potencial real. Agora vamos ver como é que é a equação da órbita nesse campo gravitacional. Tá? Então, o campo gravitacional tem a força newtoniana, conforme a gente já viu ali, né? A gente já determinou isso. Tá? E a gente pode tentar verificar, a partir da expressão que a gente tinha para a lei de energia, para a lei da conservação da energia, considerando essas duas situações, lembrando que eu vou considerar que o momento angular ele é conservado nessa situação. Então, eu posso escrever o meu R ponto ali em termos de θ. Eu só reescrevi isso, né? Em vez do R ser derivado em relação ao tempo, eu derivo em relação ao θ, faço derivação regra da cadeia e posso escrever, portanto, em termos de H. E aí a minha lei da energia vai ser escrita em termos não mais de derivadas temporais, mas de derivadas de R em função de θ, derivadas da trajetória. Tá? Então, como a gente tem aí R em função de θ, isso é esperado que uma solução seja uma cônica. Tá? Então, a gente vai ter cônicas do tipo R K sobre 1 mais epsilon cosseno de θ, e eu vou fazer uma transformação de variável, né? Eu vou trabalhar em vez de R de θ, eu vou trabalhar com um U, que é o inverso de R, para poder trabalhar. E aí, esse meu U inverso de R, eu utilizo a regra da cadeia para chegar no que vai ser o meu du de θ. Tá? dr du vai ser menos U ao quadrado, menos 1 sobre U ao quadrado. E eu posso determinar, portanto, que meu R ponto vai estar relacionado com o meu dr de θ desta mesma forma. Ali, escrevo, portanto, no lugar da minha equação 26.19, aonde que eu tinha uma equação diferencial para uma função de trajetória R de θ, eu escrevo agora, reescrevo isso para uma função U de θ. Parou aqui um pouquinho, gente. Reescrevo isso em termos de uma função U de θ. Tá? O meu computador só deu uma travadinha aqui para antes de eu passar o slide. Que eu tenho, portanto, por que eu faço isso? Porque eu tenho uma função mais tranquila para derivar, né? Eu tenho agora uma função que ela é diretamente proporcional ao cosseno, não mais inversamente proporcional ao cosseno, como tinha antes, diretamente proporcional a epsilon, tá? Só aparece o K como fator divisor. Então, ele aparece bem nesse sentido aqui. Desculpa, então, eu tenho essa questão. Veja que a minha 26.21 é muito semelhante a 26.19, só que agora eu redefini para U de θ. Então, eu fiz algumas considerações ali apenas, né? Então, eu vou procurar uma função U de θ. Tá? Para isso, eu posso fazer, eu podia forçar para integração aqui, vários caminhos, né? Determinar a forma do potencial, toda bonitinho, mas vamos pensar num caminho mais simples, tá? A gente faz muito isso na física, né? Escolher um caminho mais simples que a gente sabe onde vai chegar. Então a gente vai pensar numa força newtoniana, uma equação para uma força central, que a gente já sabe lá, aonde que eu coloquei a minha aceleração em termos das componentes radial e tangencial, substituo meu R por U nessa equação, e eu vejo o que vai ser R dois pontos e o que é θ ponto, e aí eu consigo reescrever de forma que eu tenha uma segunda derivada de U em termos de θ, em função de uma lei gravitacional ali, uma função de 1 sobre U gravitacional, que eu reescrevo isso em termos de uma força, né? A força gravitacional agora ela tem uma constante H, dada pela constante de gravitação e o produto das duas massas, do planeta e da estrela, vezes o quadrado na direção radial. Então, eu vou ter como equação diferencial aí toda ela, né? du, a segunda derivada de U em relação a θ, mais a função U, vai ser igual a uma constante que é o Hzão, Hzinho ao quadrado
sobre ele. E essa é uma equação inhomogênea, uma equação diferencial não homogênea, que a gente vai pensar primeiro na parte homogênea, solução óbvia ali que eu vou ter com uma equação linear de funções trigonométricas e uma solução particular da equação homogênea. Facilmente ela é encontrada onde que o valor de U é constante. Então, eu consigo chegar naquela resposta igual ao que tem. Do outro lado, minha solução geral, portanto, vai ser 26, 28 aí, que leva em conta a soma dessas duas, da solução particular e da solução geral da equação diferencial ordinária. Homogênea, desculpa. Escrevendo de outra forma, eu vou simplesmente ali reescrever o meu A cosseno de θ mais B seno de θ como um C cosseno de θ menos φ, onde que o φ é um ângulo que vai depender exclusivamente da escolha do meu referencial, das coordenadas. Tá? E a gente, como não fez nenhum tipo de escolha, vamos colocar ele como nulo. E aí eu vejo que para U em função de θ, eu tenho uma função que só tem uma constante ali, a arbitrária ainda, que é a minha constante C. Lembra que esse U ele é o inverso do R, resolvendo isso para R, simplesmente invertendo, eu fico com essa resposta, R em função de θ, tá? E comparando esta expressão com a equação da cônica, lembra? K sobre 1 mais epsilon cosseno θ, eu posso ver aqui que eu tenho, bonitinho, meu K dado por mhzinho quadrado sobre hzão, e o epsilon por C, mhzinho sobre hzão. Então, a gente tem uma equação para cônica, tá? Lembrando ali quanto vale os epsilons, todos bonitinhos, né? No caso, quando o epsilon for menor do que positivo, menor do que 1, vai ser uma elipse. Tá? E a gente vai investigar quais as quantidades que a excentricidade, o epsilon ali, vai depender. Tá? Vamos determinar a primeira constante C por meio da lei da energia. Então, a gente diferencia isso em relação a θ, substitui, e ao substituir, tá, utilizando o potencial, eu consigo determinar que esse valor de C, né, a gente vai fazendo todos os passos aqui, substituiu, primeiro diferenciou deu de θ, substituiu, depois verificou o V como V de 1 sobre U, hzão sobre menos hzão sobre U, substitui isso tudo, tá? Utilizo passos intermediários e consigo verificar que o meu C vai ter aquela cara ali. Tá? Usando esse C, substituo lá na 26.32, nesta equação aqui. Nesta equação aqui, substituo o C. Ao substituir C, eu encontro que a minha excentricidade tem esta cara aqui. Então, a excentricidade, o formato da trajetória, depende da energia total e do momento angular. O momento angular L, que é M vezes H. Tá? De forma que, se a excentricidade for 1, é porque a energia é zero. Para ser uma elipse, a energia tem que ser menor que zero. Então, os valores estão aqui. Para um círculo, tá? Excentricidade zero significa que a energia é menos H sobre 2, menos Hzão sobre Hzão quadrado, 2mHzinho quadrado, e para uma hipérbole a energia tem que ser maior do que zero. Tem aí todos os detalhes da trajetória que a gente tem. Então, vamos pensar como é que seria o potencial efetivo nesses casos aqui, né? A gente vai pegar o termo lá do potencial efetivo, que é VR mais L quadrado sobre 2mR quadrado, e aí eu vejo aqui o que vai acontecer nas minhas trajetórias quando eu percebo assim energia para círculo, para elipse, para parábola e para hipérbole a partir do ponto em que a gente tem a classificação das órbitas de acordo com o potencial efetivo.
Vamos pensar agora no problema de espalhamento, verificar os parâmetros da trajetória na terceira lei de Kepler, né? Os parâmetros, portanto, são os semi-eixos A e B, e eles vão poder ser desenvolvidos a partir da equação da trajetória. E aí eu tenho lá, por exemplo, que meu A, basicamente, lembrando lá do meu... Lembra que meu R é K sobre 1 mais epsilon cosseno de θ, então meu A vai ser o semi-eixo maior, R θ e R igual a π. Fazendo essa conta, eu vejo que meu A vale K sobre 1 menos epsilon quadrado. Substituo isso e eu vejo que ele é inversamente proporcional à energia. Meu B que está associado ao A e a essa densidade. Então, eu consigo determinar uma equação muito semelhante, ele também é inversamente proporcional à energia, sem nenhum problema. Certo, pessoal? Então, a gente permite, a partir disso, calcular o período de revolução. Lembra que o período de revolução, o que vai ser? A área dividido pela velocidade de área. Aí eu faço essa separação e consigo determinar aqui uma relação entre os dois, e vejo que eu tenho aqui o meu A quadrado, né? A ao cubo, desculpa, lembra que o meu A está lá todo definido anteriormente. Meu A é gama mzinho sobre 2e. Então, fazendo essa conta toda, eu consigo verificar que T ao quadrado sobre A ao cubo, faço a minha conta, dizendo que dá dt H sobre H sobre 2, e aí eu vejo que eu tenho uma relação de constância aqui, uma vez que a massa da estrela é constante gravitacional é 4π quadrado. Só depende da constante gravitacional da massa da estrela central para todos os planetas, e essa é a terceira lei de Kepler. Vamos pensar agora, para terminar a nossa discussão de hoje, em órbitas hiperbólicas, problema de espalhamento, ou seja, órbitas não são fechadas. Tá? A gente tem isso para cometas, quando a energia é maior que zero. Tá? Lembrando que a minha força central ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância e na direção radial. E eu tenho como exemplo para isso a força entre duas cargas, tá? A força elétrica. Tá? E aí na força elétrica, vamos pensar assim, a gente vai ter um parâmetro de impacto ali, uma velocidade com que uma partícula vem, chama de V infinito, com parâmetro de impacto, ao que ela passa do centro de espalhamento, do ponto onde que ela vai ser espalhada, tá? E vai sofrer, portanto, uma deflexão do ângulo delta. Tá? Então, eu tenho ali, pelo meu desenho, que 2 vezes o φ, tá? Mais delta vai ser π, então delta sobre 2 é π meios menos φ como minha resposta para o ângulo de espalhamento. Então, eu posso determinar as quantidades φ e do ângulo de espalhamento completo, né, total, o θ infinito, mostrando que os dois somados dão π, e aí eu faço a inserção mostrando que eu tenho o meu delta quadrado lá relacionado com esse θ de infinito. Então, o seno desse meu delta sobre 2 vai ser menos o cosseno infinito. Pensando nas coordenadas polares, né? O raio ele segue uma equação de cônica, só que meu epsilon agora é maior que 1. Tá? Para R tendo no infinito, eu vejo que aquele termo vai a zero, e, portanto, o seno de delta sobre 2 é 1 sobre epsilon. Tá? Isso me diz que a tangente vai ser 1 sobre raiz quadrada de epsilon quadrado menos 1, e o epsilon, portanto, vai ter essa carinha aqui, com energia constante e constante momento angular e massa, o H. Então, a energia, no final, vai ser dada, a energia cinética vai ter essa carinha aqui, e o meu, em termos da velocidade inicial lá, velocidade do infinito distante do centro de espalhamento, e o meu H também é dado em função do parâmetro de impacto e da velocidade do centro de espalhamento.
Separando as duas coisas, eu vejo que o ângulo de deflexão ele vai estar relacionado com a massa constante gravitacional, parâmetro de impacto e a velocidade inicial, longe bastante da separação. Tá? Meu ângulo vai ter essa cara aqui definida. E em termos desta grandeza, o ângulo de espalhamento entre menos π e π vai ter esta curva aqui, que é uma curva de arco tangente. Notem, por exemplo, que aqui eu estou falando de espalhamento. Espalhamento, eu usei como exemplo as cargas elétricas lá, mas a gente tem uma força central e eu voltei a falar de força gravitacional, porque na verdade a gente está falando disso e está pensando em centros de espalhamento para ter hipérboles, como a gente esperaria, de corpos que não têm trajetórias fechadas, que é o caso dos cometas. Tá? Que eventualmente vão ter essa situação assim, um cometa que não retorna mais, porque o seu epsilon é maior do que o. Muito bem, gente. Com isso, a gente praticamente fecha a nossa relação entre a mecânica clássica e a mecânica newtoniana que nos baseou tanto na física 1 quanto na física 2. Para terminar isso, a gente vai pegar algumas situações específicas em campos centrais na próxima aula, né? E nessas situações específicas em campos centrais que a gente vai tentar verificar como a gente vai perceber as mudanças em relação àquilo que a gente tinha, expandindo um pouquinho nos conhecimentos de física 1 e física 2. Por hoje era isso, pessoal, tá? Então, sintam-se bem à vontade para tirar dúvidas, para qualquer questão.